Record TV Itapuã é uma emissora de televisão brasileira sediada em Salvador, capital do estado da Bahia. Opera no canal 5, 21 UHF Digital, e é uma emissora própria da Record TV, sendo, portanto, pertencente ao Grupo Record, que também controla sua co-irmã Rádio Sociedade da Bahia e a Record TV Cabralha de Itabuna. Fundada em 1960, é a primeira emissora de televisão da Bahia. Em 1956, como parte de um plano de expansão da rede de emissoras associadas, Assis Chateaubriand recebeu 9 concessões para implantar emissoras de televisão nas principais capitais brasileiras, e uma delas era o canal 5 VHF de Salvador. No mesmo ano, a Rádio Sociedade da Bahia promoveu 2 transmissões experimentais do novo meio de comunicação, sendo elas uma missa na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia e um show musical, em 8 e 9 de dezembro, respectivamente. Tais transmissões, que foram vistas em alguns televisores espalhados em locais estratégicos da cidade com o apoio da Rebratel, serviram para aguçar a curiosidade dos futuros telespectadores, durante um processo que levou 4 anos, com a construção dos estúdios e instalação dos equipamentos e transmissores no bairro da Federação, onde funcionam até hoje. A TV Itapuã, 7ª emissora dos Diários Associados, foi inaugurada às 17 horas do dia 19 de novembro de 1960, com uma solenidade transmitida ao vivo de seus estúdios, acompanhada por cerca de 80 convidados, dentre autoridades políticas como o governador da Bahia Juracy Magalhães, o prefeito de Salvador Heitor Dias Pereira, artistas como Mero Silva, Zil Matos, Carlos Frias, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues, além de empresários locais. Em seu primeiro ano, a TV Itapuã operava regularmente entre 19 horas e 22 horas, como era comum nas emissoras da época. A programação, inteiramente ao vivo, era composta de programas infantis, de auditório, teleteatros com atores das emissoras associadas em São Paulo e Rio de Janeiro que excursionavam pelo país, e telejornais. Sempre ao encerramento da programação, era executada na voz de Dorival Caymmi a canção de Ninar Boi da Cara Preta. Como poucas pessoas tinham televisores e os aparelhos eram caríssimos, tornaram-se corriqueiras as aglomerações de cidadãos prestigiando as atrações em lugares públicos ou casas particulares. A própria emissora colocava um televisor na portaria da sua sede na Federação, para quem não tinha como acompanhar a programação. Em 1963, a TV Itapuã passa a exibir atrações produzidas no eixo Rio-São Paulo, graças à implantação do videotape, como telenovelas e programas de auditório da TV Tupi São Paulo e TV Tupi Rio de Janeiro, além de enlatados, dias ou até semanas depois de sua exibição original. A programação local, no entanto, ainda era predominante. Pela precariedade das operações, era comum que programas não começassem nos horários previstos, que telenovelas tivessem capítulos reprisados porque os outros não chegavam nos malotes, que shows e filmes anunciados não fossem pro ar, entre outras coisas que deixavam os telespectadores furiosos. Em 1969, é inaugurada a TV Aratu, sua primeira concorrente, que além de uma infraestrutura moderna e direção mais preparada, acabou levando a maior parte da audiência com os programas locais e os que eram retransmitidos da Rede Globo, forçando a TV Itapuã a se adaptar para não perder mais telespectadores. Na década de 1970, a rede de emissoras associadas torna-se a Rede Tupi de televisão, e os primeiros programas transmitidos via satélite com o auxílio da Embratel começam a ir ao ar pela emissora. Na madrugada de 7 de julho de 1975, um curto-circuito desencadeou um incêndio de grandes proporções nas instalações da TV Itapuã, causando a destruição de todo o acervo de imagens dos seus pouco mais de 14 anos de existência e de seus equipamentos, restando apenas um aparelho de videotape. A emissora teve que investir cerca de 20 milhões de cruzeiros na compra de novos equipamentos, importados da Alemanha, Japão e Estados Unidos, e voltou a operar plenamente apenas em 1º de agosto de 1976, mais de um ano depois do incêndio. Além disso, os diários associados estavam envoltos em problemas financeiros e disputas entre os membros do condomínio acionário que assumiu o grupo com a morte de Assis Chateaubriand em 1968. Assim como as outras 12 emissoras próprias da Tupi, a TV Itapuã passou a acumular dívidas. Endividada em mais de 7 milhões de cruzeiros, a TV Itapuã também sairia do ar, junto com as emissoras caçadas. No entanto, isto não aconteceu devido a uma interferência direta do então governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães,
em visita ao presidente João Figueiredo em 14 de julho, juntamente com o então diretor da emissora, José de Almeida Castro. Na época, especulou-se que a ACM iria comprar a TV Itapuã, em parceria com os empresários Orlando Moscoso e Ângelo Calmon de Sá, o que foi desmentido por ele. Este lobby possibilitou a sua venda, juntamente com a Rádio Sociedade da Bahia e a recém-inaugurada Itapuã FM, que tinha o nome original de Sociedade FM, para o empresário e político Pedro Irujo, que criou o Sistema Nordeste de Comunicação. Após perder os programas nacionais da Rede Tupi, a TV Itapuã e as outras 5 emissoras associadas que se salvaram da cassação em Brasília, Goiânia, Campina Grande, Manaus e Vitória, tiveram que providenciar uma programação independente, que no caso da emissora baiana era mesclada com atrações da TVS Rio de Janeiro, na época uma das cabeças da rede de emissoras independentes. Com o surgimento das novas redes de televisão no início da década de 1980, a emissora tornou-se uma das primeiras afiliadas do Sistema Brasileiro de Televisão, inaugurado em 19 de agosto de 1981. Seguindo a mesma linha da rede, a TV Itapuã investiu em programas de auditório, infantis e jornalísticos populares, além de ter destacado vários profissionais que fizeram sucesso em emissoras concorrentes e em rede nacional. Na década de 1990, a exemplo do SBT, a TV Itapuã já estava consolidada como vice-líder de audiência e uma das principais afiliadas da rede. Em 1995, seu sinal chegava em cerca de 40% dos municípios baianos, quando deixou de usar o sistema de retransmissoras da Detelba e passou a fazer parcerias com prefeituras locais, algumas delas mantidas até hoje. Em 1997, o Sistema Nordeste de Comunicação começou a ter problemas internos causados pela falência do jornal Bahia Hoje e disputas entre os familiares pelo controle do grupo. Em março daquele ano, a Central Record de Comunicação adquiriu a TV Itapuã e sua co-irmã Rádio Sociedade da Bahia. A compra tornou a TV Itapuã a 13ª emissora própria da Rede Record, em franca expansão pelo país, e encerrou a filiação de longa data com o SBT após quase 16 anos, que seria mantida até 15 de junho. Para promover a estreia, a emissora organizou um show com a apresentadora Mara Maravilha, uma de suas revelações na década de 1970, e então contratada da Record, em 28 de maio. A TV Itapuã juntou-se oficialmente à Rede Record na meia-noite do dia 16 de junho, após a exibição do programa Silvio Santos. Ao mesmo tempo, o SBT passava a ser retransmitido pela TV Aratu, que deixava a Central Nacional de Televisão após um período de arrendamento iniciado em junho de 1995. O primeiro programa exibido pela emissora em sua nova filiação foi o infantil Mundo Maravilha, às 9 horas. No mesmo dia, Ana Maria Braga apresentou ao vivo de Salvador o Note e a Note, em uma transmissão que ficou marcada por problemas técnicos. Com a troca de afiliação, a emissora passou a oscilar entre a segunda e a terceira colocação de audiência, uma vez que a programação da Record ainda começava a se tornar competitiva em relação às outras redes. Em 1998, deixou de usar o sistema de retransmissão via micro-ondas para o interior e passou a transmitir via satélite, atingindo mais de 150 municípios e uma população estimada em 10 milhões de pessoas. A TV Itapuã investiu em novas atrações locais, sobretudo no jornalismo, que passou a contar com programas policiais e de apelo popular que garantiram altos índices de audiência a partir da década de 2000, como o Balanço Geral, mais tarde expandido para as outras emissoras próprias da Record, e o Se Liga Bocão. A então TV Itapuã iniciou suas transmissões digitais em 19 de novembro de 2010, data do seu aniversário de 50 anos, através do canal 21 UHF para Salvador e região metropolitana. Os programas da emissora passaram a ser produzidos em alta definição em 1º de dezembro de 2014.